Agraciado com uma natureza invejável, nosso território possui grande riqueza mineral e enorme potencial energético. Sol, vento e água são abundantes. E nosso subsolo, assim como o nosso mar territorial, guardam muitos tesouros. Foi o presidente Bolsonaro o primeiro que nos mostrou que muitas dessas riquezas brasileiras não podem ser exploradas por nós e transformadas em desenvolvimento e bem-estar da população, porque há leis, decretos e normas, nem sempre justificáveis, que vedam seu aproveitamento. E o presidente da República quer que essa legislação impeditiva seja revista em benefício do Brasil e seu povo, é claro. Foi Bolsonaro também quem nos falou de riquezas como o nióbio, o grafeno e o próprio urânio, que não são exploradas em favor dos brasileiros e são muitas vezes ilegalmente exploradas por ONGs e até empresas estrangeiras para serem exportadas a preços irrisórios e ilusórios, é claro. Mas o governo Bolsonaro não parou diante das dificuldades e trabalha duro para avançarmos. Em 2021, o Brasil aperfeiçoou sua matriz energética, que já era uma das mais limpas do mundo. Em face da crise hídrica, que assolou parte do nosso território em 2021, o país precisou aumentar sua capacidade de geração de energia elétrica e o fez utilizando-se principalmente de fontes renováveis, a eólica e a solar. O acréscimo da capacidade de geração de energia no Brasil atingiu o total de 7.500 megawatts. E desse total, quase metade, 3.700 megawatts, foi na capacidade de geração das eólicas e 1.300 megawatts nas plantas solares. Falarei hoje sobre as excelentes realizações do Ministério de Minas e Energia do governo Bolsonaro em 2021. O Ministério de Minas e Energia, dirigido por Bento Albuquerque, em 2021, mesmo enfrentando as dificuldades da pandemia e da crise hídrica, consolidou políticas importantes para o atendimento do nosso país. No setor de energia, essas políticas mantiveram o Brasil em posição de destaque, principalmente na produção e exportação de petróleo, na produção e consumo de biocombustíveis, no mercado de combustíveis automotivos, na produção de minério de ferro e na geração de energia eólica. Desde 2019, já foram realizados 19 leilões de geração e transmissão, proporcionando 59 bilhões de reais em investimentos e a criação de 82 mil empregos. Isso significa mais desenvolvimento e melhoria na prestação de serviços. E criar postos de trabalho é uma preocupação constante do governo Bolsonaro, que conseguiu um excepcional resultado em 2021 com a criação de 2.730.000 empregos formais, com carteira assinada, apesar da pandemia e dos desatinos autoritários de alguns prefeitos e governadores com seus lockdowns que arrasaram a economia e não barraram a crise sanitária, como está provado agora numa pesquisa do magnífico Centro Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostrando que o lockdown não resolveu nada. Por outro lado, o Ministério de Minas e Energia foi ajudado por uma atuação muito favorável do Congresso, que aprovou projetos do Ministério envolvendo ações de extrema relevância para o país. Citando a MP da Covid, que deu gratuidade na conta de luz a 10 milhões de famílias, e um crédito de 15 bilhões de reais para as distribuidoras, a MP do consumidor,
que reduziu os subsídios para as fontes incentivadas, que hoje custam já 4 bilhões e 200 milhões de reais aos consumidores e que crescem 500 milhões de reais por ano. Outra medida, a capitalização da Eletrobras, a capitalização da Eletrobras e a designação de 8 bilhões e 750 milhões para programas de revitalização das bacias no Norte, Nordeste e Sudeste. Além disso, a atração de cerca de 102 bilhões de reais em investimentos no período que vai de agora até 2035. Aprovação também de projeto de lei com novas regras para o setor, mantendo a tarifa de energia adequada à capacidade de pagamento do consumidor brasileiro, mas ainda assim viabilizando a saúde financeira do sistema elétrico nessa excepcional escassez hídrica pela qual passamos com segurança, já garantido também o fornecimento para este ano de 2022. O incentivo do governo Bolsonaro à economia do consumo de energia elétrica funcionou muito bem, dando desconto àqueles que pouparam. Eu fui um dos agraciados e na conta de janeiro recebi R$ 160 de desconto. Muito diferente, vou relembrar para vocês, do que aconteceu no apagão ocorrido no governo de Fernando Henrique Cardoso. FHC não fez obras nos seus 8 anos de governo, só cuidou da sua reeleição. E houve um apagão de proporções inéditas em todo o país. O governo, então, pediu à população que poupasse energia elétrica e a resposta dos consumidores foi espetacular. Poupamos como nunca. Mas veio a surpresa, bem ao estilo Fernando Henrique Cardoso. Passada a crise, ele fez um enorme aumento das tarifas de energia elétrica. E sabe qual foi a justificativa do governo depois da chiadeira geral da população? Vocês pouparam demais. As companhias tiveram prejuízo. O aumento agora é para compensar as perdas das companhias, porque vocês economizaram demais. Ele só não disse que foi a pedido dele, né? Foi uma piada que correu o mundo, ridicularizando o nosso país de uma forma assustadora. Parecia aqueles pronunciamentos da Dilma. No governo Bolsonaro, ao contrário, quem economizou recebeu um desconto em sua conta, cumprindo a promessa de recompensar os que pouparam. Na área de mineração, o sucesso do governo também foi marcante. A produção total do setor mineral brasileiro alcançou em 2021 1 bilhão 150 milhões de toneladas, com um aumento de 7% em relação a 2020. E o faturamento cresceu para 340 bilhões de reais, superior em 62% ao de 2020. O minério de ferro foi o principal responsável por esse faturamento, 74%, seguido pelo ouro, 8%, e pelo cobre, 5%. O Brasil nunca teve um crescimento tão grande no setor de mineração. E as exportações minerais contabilizaram 259 bilhões de reais, representando 22% de todas as exportações brasileiras em 2021. A geração de empregos diretos pelo setor registrou um aumento de 10%. Foram realizados 8 leilões de mineração que possibilitarão investimentos de mais de 440 milhões de reais. Nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis, o Brasil está cada vez mais se mostrando como uma potência em ascensão. E faz esse processo de transição energética de uma forma sustentável. Foram realizados desde 2019 7 leilões nesse setor
que vão garantir, ao longo dos contratos, mais 624 bilhões de reais em investimento. E o governo arrecadou 96 bilhões nesses leilões realizados entre 2019 e 2021, estando também prevista a criação de mais de 500 mil empregos ao longo dos contratos. No período, o Ministério realizou o maior leilão de petróleo do mundo, que estava parado desde 2014, nos dando um prejuízo, em termos de custo de oportunidade, de 100 bilhões de reais por ano. Nos últimos 3 anos, nós aumentamos a nossa produção de petróleo em 13%. E até o fim da década, essa produção vai crescer 76%, chegando a uma produção por dia de 5 milhões e 300 mil barris. Também, em conjunto com o Congresso Nacional, foi aprovada a nova lei do gás, que aumentou a produção do gás natural em 17%, garantiu investimentos de 95 bilhões e a criação de 33 mil empregos. Em 2021, o Ministério ainda instituiu um programa de combustível do futuro, que faz uma integração entre as políticas de energia com a matriz de transporte, visando a redução das emissões poluentes. Ocupamos posições de destaque mundial nos setores de minas e energia. Somos o 7º maior produtor e exportador de petróleo do mundo, o 2º maior produtor e consumidor de biocombustíveis e o 4º maior mercado de combustíveis automotivos. Além disso, o Brasil é o 2º maior produtor de minério de ferro do mundo, o 9º maior produtor de minerais em geral e o 7º em geração eólica. No setor de eletricidade, o Brasil está entre os 7 de maior capacidade instalada no mundo e no quesito de geração hidrelétrica, somos o 2º país do planeta. Com mais 4 anos de um governo competente e honesto, nosso país será uma potência mundial.